Boa tarde, tudo bem, né? Boa tarde. Como é que vocês estão? Buenas tardes. Olha aí, até parece que acabou de sair da aula da Paula. História, Nem né? saí, nem teve hoje. Geografia. Tá. Vou começar logo aqui com a frequência, tá bem? Vocês estão no ar. Ana Luísa. Ana Luísa. Perfil Sayonara também aqui, né? Yasmin tá presente. Ashley Raifer. Caio tá presente. Cadê João Vitor? Presente também. Clarinha Cavalcante, cadê ela? Tá aqui. Cadê Maria Isabel Marques? Não tá. Maria Alice está presente. Yasmin Silvestre, não está. Mariana Vitória, também não. Monique está presente. A Nátia, cadê Nátia Vanessa? Não se encontra. Samantha Jennifer e Taimon Caio, ok. B. Ana Cecília, tá ok, está presente. Raica Pinheiro, cadê? Não está aqui. Danili está presente? Presente, aí vem Mariane e o Gabriel estão presentes. João Pedro Gabriel Ribeiro. tá presente, não precisa. Ok. João Pedro Ribeiro, Letícia Borges, Márcio da Silva, Clarissa está presente, Letícia Gomes, Miguel Ângelo está presente, Nara, cadê a Nara? Não está presente. Ronald. Presente. Está presente? Coloquei, Ronald. Cadê o José Henrique? E o Juan Pablo também, né? Ok. Bom, vamos continuar. Nós paramos na página 268, tá bem? Nós estávamos fazendo aqui a leitura sobre os elementos fixos e elementos fluxos, tá certo? Antes de entrarmos aqui nas mudanças históricas na economia, tá bem? Página 268, vamos lá. Página 268, tá? Oi? É 268 de geografia. Isso. Trabalho e emprego. Trabalho é toda a atividade física ou intelectual realizada por um ser humano, tendo como objetivos fazer, construir, transformar ou obter algo, atendendo às suas necessidades e ao coletivo. Costumamos dizer que se alguém está empregado, quando assume, costumamos dizer que alguém está empregado quando assume um cargo ou função dentro de uma empresa, na qual exerce um trabalho em troca de um salário. Há também o empresário, aquele que é dono do processo produtivo da empresa. Este, muitas vezes, por deter maior capital e possuir toda a estrutura produtiva, terá os maiores ganhos com a atividade. Também é possível identificar pessoas que trabalham por conta própria, os chamados autônomos. Relações trabalhistas. As relações trabalhistas ocorrem entre empregado, aliás, entre empregador e empregado. E existem leis que protegem os direitos dos trabalhadores, com o objetivo de garantir uma remuneração digna e boas condições de trabalho. No Brasil, a CLT é o documento que foi formulado para assegurar esses direitos, sancionado pelo presidente Getúlio Vargas em 1º de maio de 1943. Mudanças históricas na economia. A origem e a circulação do dinheiro. No período da história em que o ser humano deixou de ser nômade, ou seja, começou a praticar a agricultura e a pecuária e passou a habitar um lugar fixo, sua produção era voltada para o seu abastecimento, garantindo assim a sua manutenção. Bom, o excedente, ou seja, a sobra do que era produzido, começou a ser utilizado para a troca por outros bens, como sal, carne, couro, etc. Esse processo deu origem à primeira manifestação de comércio, o escambo,
a troca direta de mercadorias. No escambo, a mercadoria era avaliada de acordo com a quantidade de tempo ou força de trabalho utilizado para sua produção, ou pela necessidade do comprador. O escambo era realizado com produtos extraídos da terra, e tais produtos possuíam determinado valor. Dessa forma, o ser humano estava, com essa atividade, gerando o primeiro tipo de riqueza, a primitiva, aquela que é extraída da terra por meio das atividades ligadas a ela. Só ver uma coisinha aqui. Pronto. Com o passar do tempo, algumas mercadorias passaram a ser mais aceitas e se tornaram moedas mercadorias, sendo utilizada como padrão para a troca e avaliação do valor do produto. O sal e o gado são dois exemplos de moeda mercadoria, moedas mercadorias, aliás. Ambos possuem uma alta valorização. O primeiro, por ser raro no interior do continente, é utilizado para a conservação dos alimentos. O segundo, pelas inúmeras utilidades. A palavra capital, muito usada quando se refere, quando se fala, aliás, de economia, deriva do latim capta, que significa cabeça, em referência às trocas de mercadoria por cabeça de gado. No caso, não sei se vocês já ouviram falar na expressão renda bruta per capita. Já ouviram falar isso? Qual é a renda bruta per capita? Já ouviu falar isso? Não, senhor. Oi? Não, senhor. Pronto, a renda bruta per capita é aquela renda por cabeça, né? Capita significa cabeça. Então, você pega a renda da sua casa, por exemplo, vamos supor que moram em três. Você, seu pai e sua mãe. Seu pai ganha 4 mil, só um exemplo, tá? Seu pai ganha melhor. Pega aqui um exemplo melhor. Seu pai ganha 3 mil, sua mãe também ganha 3 mil. Dá 6 mil, né? Obviamente. Pega-se esse valor e divide por todos os integrantes da casa. Então, a renda bruta per capita, ou seja, por cabeça, vai ser 2 mil, tá certo? No caso de uma família de 3 pessoas. Continuando. Só passar essa nota aqui. Os ourives, negociantes de ouro e prata, possuíam cofre e seguranças para proteger suas riquezas. Fato que fez com que eles recebessem as moedas de outras pessoas e emitiam recibos. Então, os recibos começaram a ser usados como pagamento, já que era mais seguro circular com muitas, já que era mais seguro do que circular com muitas moedas de ouro e prata. Tiveram origem, assim, as primeiras cédulas ou papéis moeda. Então, olha só, era mais seguro andar com os recibos, né, por conta do som, por conta de muitos fatores, do que você andar com as moedas. Moeda tem peso, tem volume, tem barulho. Então, andar com papel era mais seguro de que você não ia ser roubado, de que seu dinheiro não seria detectado, tá bem? Professor, os recibos eram como as cédulas, que diz aqui, é? Na antiguidade, os recibos eram como as cédulas, como ele diz aqui. Eu não entendi a sua pergunta, mas assim, esse aqui é a origem das cédulas, do papel moeda, do uso de papel como forma de valor de riqueza. Porque se você for parar para pensar, uma cédula de R$50 só vale R$50, porque alguém diz que ela vale R$50. Certo? Tem processo do banco e tudo mais, tem lá um monte de autenticação que aquela cédula é verdadeira, mas no final das contas é só papel. Quem atribui valor àquele pedaço de papel é a sociedade. No fim das contas, é só papel. Tá? Se você chegar com aquilo, por exemplo, vamos supor que criem-se uma máquina do tempo, e você pega um cofre com R$1 milhão, $1 milhão, pega dólares aqui, $1 milhão e volta no tempo, aí, 70 mil anos. Qual o valor que o dólar ia ter para alguém? Você ia conseguir fazer o quê? Na savana africana, 70 mil anos atrás, com dólares?
Nada, certo? Então, quem atribui esse valor ao dinheiro é a sociedade. Ouro e prata são outras coisas, né? Ouro e prata têm um valor diferente, têm um valor que é estimado, certo? De acordo com a sua raridade. Agora, dinheiro por dinheiro é papel. Quem atribui valor a ele é a sociedade. Tá bem? Professor, eu O só uso das perguntei se os moedas. recibos eram como as cédulas na antiguidade, mas o senhor não me respondeu. Obrigada. Eu respondi a sua pergunta? Sim, Sim? sim, Pronto. sim. Ó, o uso das moedas deu origem aos bancos, pois as pessoas passaram a ter necessidade de guardar suas riquezas em um local seguro, e debaixo da cama não parecia ser uma vantagem, né? O dinheiro é a representação de uma riqueza real produzida pela sociedade. Apenas o Banco Central dos países pode emitir moedas. Os governos não podem imprimir cédulas livremente, pois o dinheiro é uma mercadoria também. Se estiver em abundância no mercado, tende a ser desvalorizado. Você imagina aí, né, por exemplo, um iPhone 12, né? Acabou de sair, pouca gente tem. Nem que seja de segunda mão, só vou comprar um iPhone 12 por uns 7 mil reais por aí, porque nem todo mundo tem, está valorizado, né? Agora um iPhone 5, muita gente tem, ele está desvalorizado, tá certo? Pode falar, tá? Professor, na antiguidade, obviamente existia o dinheiro. E nesse período no qual já eram utilizados os recibos, né, como, que eram tipo as cédulas antigamente, as moedas, quando se envolvia comércio, já existia aquela questão de impostos? Por exemplo, o salário, já havia aquela questão de impostos em relação a salário e renda? Assim, imposto por imposto, a gente tem a cobrança de impostos na Grécia, a gente tem cobrança de impostos Esparta, nessas polis gregas, por exemplo, pegando elas como um todo. A criação de algo que tenha valor para troca é muito antiga, né? Muito antes do dinheiro existir. E a criação do imposto veio com a criação de sociedade, né? A ideia de coletivo, de organização política, é que trouxe a criação dos impostos, tá? Por quê? Porque se o governo é quem vai construir tal coisa, ele não vai construir do nada, né? Você olha para a nossa estrutura política e você observa que ela é uma estrutura política organizada. Então, ela precisa de investimento da população também, no caso dos impostos, para que se retorne à população esse imposto na forma de educação, na forma de saúde, na forma de segurança, na forma de emprego, tá bem? Então, assim, o imposto ele é mais jovem do que o valor que se atribui às coisas. Por exemplo, o valor de uma cabeça de algum animal na antiguidade, de alguma cabeça de gado na antiguidade. Podemos pegar um recorte de um tempo onde não existia dinheiro ainda na época, até mesmo de uma região onde não havia sido explorado seu minério, seu ouro, e por aí vai. Bom? Ok, então existia, mas não era com tanta abundância como é hoje. O imposto, não, houve uma época que nem sequer existiu. Houve uma época que nem sequer existiu os impostos. Nasceu com a criação de sociedade, quando o homem deixou de ser nômade, né? Deixou de andar de um lugar para o outro. Vamos lá, vamos aqui para as atividades. Pouquinho. Só duas questões. Você estudou nesse capítulo os conceitos do professor e geógrafo Milton Santos no que se trata de fixos e fluxos de uma determinada área ou região. Dessa forma, analise atentamente a imagem ao lado da Times Square, uma das avenidas mais movimentadas e dinâmicas do mundo, e liste nas linhas disponíveis alguns elementos fixos e fluxos visualizados por você. Professor, não lembro da explicação a respeito desses professores geógrafos.
Não se lembra? Os fixos e fluxos se encontram na página 267. Mas vamos lá, olha. O ser humano cria, vamos voltar e dar uma dica. O ser humano, vamos pular aqui, tá? Para o parágrafo aqui. Segundo o professor Milton Santos, um importante geógrafo brasileiro, o espaço geográfico é dividido, constituído, aliás, de objetos fixos, ou seja, estão lá, e fluxos, que vão indo de um lugar para o outro, né? Vão indo, olha só que engraçado. Objetos fixos se referem a estruturas físicas, como casas, avenidas, prédios, edifícios, etc. Esse conjunto faz com que haja os objetos fluxos, que são as pessoas que vivem ou visitam esses espaços, as informações que neles circulam e o dinheiro e todos os outros elementos que se fazem objetos, aliás, que fazem os objetos fixos cumprirem as suas funções. Agora sim, quais são os elementos fixos e fluxos dessa imagem da Times Square? Os elementos fixos são os prédios, os prédios e semáforos, enquanto os objetos fluxos, perdão, os fluxos são os carros e pessoas, que eu consegui observar. Né? A avenida também é um objeto fixo. A avenida também? Legal. Sim, a avenida é fixa. Olha só, você tem como fixos os prédios, as lojas, os postes, postes de iluminação, né, entre outros. E os fluxos, você tem as pessoas, você tem os carros, tá? Você tem as informações, você tem as notícias. Esses são os objetos fluxos, certo? Vou colocar aqui para vocês. Professor, quando você se refere a informações, você se refere, por exemplo, a esses outdoors aqui, né? Porque eles sempre ficam em mudança, tipo, aparece um, ainda nada muda. Olha. Quando eu me refiro ao que, Taino? Quando você se refere a informações, você se refere a esses outdoors, porque eles, tipo, eles mostram uma imagem e depois eles trocam para outra. Exatamente aí, você entendeu perfeitamente. Por isso que é fluxo, fica fluindo. Tem um outdoor ali com uma imagem, depois essa imagem fica fluindo. No meio dessas imagens, temos as informações ali, certo? Temos uma propaganda. São informações. Tudo que é informação é fluxo. O jornal de hoje não vai ser o mesmo de amanhã, porque a informação, ela vai fluindo, entendeu? Então, outdoor, banner, tudo isso são objetos fluxos, tá certo? É justamente por esse fato de a informação ir mudando que são objetos fluxos. Segunda questão, leia aí, Maiane. Qual é a resposta primeira, professor? Está no chat. Ok. Segunda questão. Leia o texto e observe o mapa para responder as questões. Trabalho infantil de 5 a 17 anos na população urbana brasileira em 2012. O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos e dessa idade até os 15 só é permitido na condição de aprendiz. Entre os 16 e 17 anos, o trabalho é liberado desde que não comprometa as atividade escolar e que não ocorra em condição inadequada e com jornada noturna. Alternativa A. A partir de quantos anos uma pessoa poderá trabalhar legalmente no Brasil? 18 anos? 11 e 17? 18? Hum? 18 anos. Vamos lá. Qual a idade? Eu falei 18 anos. 18 Legal. anos. Foi 18? É 18, pode 19 para 20. Ou 16, A gente está na 17. página 271, tá? 16, Gente, olha 17. só. Prestem atenção aqui. Leia um texto com calma. O trabalho 14 anos. O trabalho no Brasil é proibido para menores de 14 anos. Se é proibido para menores de 14 anos, então maiores de 14 anos podem trabalhar.
na condição de aprendiz, tá? Coloquem assim, aos 14 anos, na condição de aprendiz. Pode ler a B? Pode, minha querida. B. Segundo o mapa, a lei sobre a idade mínima para trabalhar é totalmente cumprida no Brasil? Explique. Não. Então, pessoal, ninguém quer explicar? Professor, eu colocaria não. Por quê? O mapa revela que em todo o país as crianças e jovens a partir de 5 anos de idade trabalham de alguma forma. Vamos lá. Letra C. Você já observou alguma criança trabalhando? O que achou? Conte para seus colegas e seu professor e escreva sua experiência no caderno. Vamos lá. Quem já viu uma criança trabalhando aqui? Se é que você não é essa criança, Não né? lembro. Pode ser Professor, se trabalho em você, casa também, tá? se você não tiver alguma lembrança, você pode não colocar, porque eu não estou me lembrando, né, de ter visto nenhuma criança trabalhando no momento. Vamos lá, pessoal. Professor, Maiane, Gabriel. Vocês nunca viram uma criança eu já trabalhando? vi. Na feira, numa Eu nunca Eu loja? já, professor. Eu nunca vi. Uma Gabriel, vez eu vi aqui como foi? uma vez eu vi passando aqui na rua uma criança e o seu irmão vendendo salgado e bolo na rua. Pronto, isso aí é um trabalho. Maiane, Eu nunca vi. nunca viram? Quem mais que viu? Não lembro, professor, só vi em filme, mas não conta. Ok, a resposta pessoal, né? Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Quem não viu, não põe, né? Uhum. Exatamente. Você pode assim, não vi. Dá pra Tá, pôr aqui no livro. Não vi. tá correto, tá correto, a gente acabou de fazer, tá correto. Leia os conceitos fundamentais. O que é economia? Tudo. Eu, professor, porque eu leio. Ok. Só se você quiser. Cenário 3, conceitos fundamentais. O que a economia estuda? O termo economia vem de duas palavras gregas, oikos, casa, e nomos, cuidar, administrar. Ou seja, esse significado nos lembra regras da casa ou administração doméstica. A economia é uma ciência social voltada para o estudo da produção, distribuição e o consumo de bens e serviços. Continua? Por favor. Ok. A economia se preocupa com as formas de comportamento resultantes da relação entre o homem e a natureza. Por exemplo, acesso às reservas de petróleo para abastecer as grandes potências econômicas mundiais, atendendo ao seu alto consumo de combustíveis. Aumento da produtividade agrícola do feijão brasileiro para atender à demanda crescente desse gênero alimentício no país e em outras partes do planeta. Venda de ferro extraído no subsolo brasileiro para a China e os Estados Unidos, país em acelerado crescimento econômico que demanda mais matérias-primas. Maiane, continue. Quero ler não, professor. Tudo bem. A economia está diretamente ligada ao governo das nações, pois é ele que estabelece as regras para o seu funcionamento. As leis de regulação de produção, distribuição e consumo de bens e serviços dentro do país
e com as nações estrangeiras. Dessa forma, os efeitos dessas regras ou medidas governamentais são vivenciados por todos nós diariamente. Além dos governos, existem organismos internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, o FMI. O FMI foi criado para monitorar e proteger o sistema financeiro internacional contra as crises econômicas. E o Banco Mundial financia programas sociais e projetos de infraestrutura em diversos países. Os países membros têm maiores poderes nas decisões políticas. Macro e microeconomia. Pode ler, Clarice. Macro e microeconomia, 273. Macroeconomia e microeconomia. O estudo da economia pode ser dividido em duas áreas. A macroeconomia tem como princípio relacionar os agentes econômicos, indicadores que refletem na economia mundial ou regional, como taxa de juros e câmbio, balança comercial e inflação, entre outros indicadores econômicos. Já a microeconomia se volta para os estudos das unidades individuais, ou agentes produtivos, as empresas e os donos dos recursos de produção. A microeconomia está preocupada com a relação entre os consumidores e os agentes de produção. Para quem produz, em que volume, a que preço vende e etc. Nesse estudo, observe-se o seguinte processo. De um lado, as pessoas que fornecem trabalho, mão de obra, e necessitam de bens de consumo, produtos, para atender às suas necessidades. Do outro, as empresas que necessitam de trabalhadores e são fornecedoras de produto ou serviço. Eu continuo, professor? Clara, continue, por favor, abaixo da figura. Professor, não entendi a diferença entre a macroeconomia Professor? e a economia. Quer dizer, eu não entendi os dois. Como é, Taima? Eu não entendi em relação à macroeconomia e microeconomia. Vamos lá, vou retomar aqui com os Continuo, exemplos. professor. Só um momentinho, vamos lá. Macroeconomia. Vamos primeiro entender uma coisa. A ideia de macro e a ideia de micro. A ideia de macro traz a ideia de uma coisa grande, tá? A ideia de micro traz a ideia de uma coisa pequena. Vamos começar pela macro. Qual é, aliás, o princípio da macroeconomia? Ela tem como princípio relacionar os agentes econômicos e indicadores que refletem, olha só, na economia mundial ou regional, tá bem? Ou seja, taxa de juros, sobre esse mouse que vem da China, tá bem? Aqui estamos falando de economia internacional, tá certo? A taxa de câmbio de uma moeda para outra, como, por exemplo, a taxa de câmbio do real para o dólar ou dólar para o real, também estamos falando de macroeconomia, de uma coisa grande. Indicadores econômicos internacionais. Já a microeconomia, né, ela se volta para os estudos de unidades individuais ou agentes produtivos, as empresas e os donos dos recursos de produção. Ela se preocupa com as relações entre os consumidores e os agentes de produção, tá bem? São unidades menores da economia, é uma esfera menor do que a macroeconomia, microeconomia, tá bem? Agora sim entendi. Macro, nível regional e mundial. Micro, nível entre empresas e consumidores. Isso, por exemplo, vou pegar aqui as palavras macro e micro para te dar outro exemplo. Eu moro na macro-região do maciço de Baturité. E a minha micro-região é Baturité, entendeu? Olha, a macro e o micro, tá bem? Por exemplo, eu tenho o aminoácido, que é um micronutriente.
3 aminoácidos fazem uma proteína. A proteína é o macronutriente. É um nutriente maior, tá bem? Clara, continue aqui com os setores da economia, minha querida. Nossa, como passou rápido a aula. Pode ler, Clara. Os setores da economia. Os setores da atividade econômica são conjuntos de atividades diferenciadas pelos bens que produzem e que juntos formam a economia de uma região. Existem 3 setores. Setor primário está ligado à produção de bens por meio da exploração de recursos da natureza. Como exemplos de atividades econômicas desse setor, podemos citar a agricultura, a mineração, sem o uso de equipamentos de alta tecnologia, a pesca, a pecuária, o extrativismo vegetal e a caça. Setor secundário está diretamente relacionado à transformação de matérias-primas produzidas pelo setor primário em outros produtos. Os principais exemplos são o artesanato e a indústria, produção de roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, eletrônicos, casas, etc. Setor terciário está ligado à prestação de serviços como educação, saúde, turismo, segurança, comércio, telecomunicações. Setor quaternário inclui atividades do conhecimento aliado à alta tecnologia, como biotecnologia e robótica. O setor quaternário, ele é o mais recente, tá bem? Nós tínhamos apenas o primário, o secundário e o terciário até um certo tempo. O setor primário, basicamente, é extrativismo, né, mineração e agricultura, ou melhor, agropecuária. O setor secundário baseia-se na transformação de matéria-prima em edificações, vamos dizer assim, seria basicamente o setor da transformação paisagística e da urbanização, e o setor terciário está ligado basicamente à venda de bens ou de serviços. Por exemplo, quem me vendeu esse mouse aqui está ligado ao setor terciário, tá bem? A venda de um bem. Aqui o que eu estou fazendo é vendendo um serviço de aulas, tá certo? Assim como quem dá aula de outro tipo também está vendendo um serviço, o pedreiro e o pintor também estão dentro do setor primário, aliás, terciário, porque eles estão vendendo os serviços deles, tá certo? Deixa eu ver outro aqui, o marceneiro também está ligado ao setor terciário, porque ele está vendendo o serviço dele, mais o produto também, tá? Aqui a gente tem produto e a mão de obra, entenderam? Sim, professor. O quaternário, que é o mais recente. Só um momentinho, deixa eu abrir aqui a janela da aula. Pode falar. Aqui. Quando eu quero me referir a um trabalho relacionado à computação, próprias computações, etc., estou me referindo ao setor quaternário, né? Ou ao terciário? Basicamente, né, atualmente nós já podemos falar de setor quaternário. Nós estamos falando de quaternário. A tecnologia, no caso, computação e robótica andam muito lado a lado. Mas, assim, por exemplo, aqui, a essência daqui, embora eu esteja usando da computação, a essência aqui é a relação professor e aluno, né? Estamos aqui tendo aula. Então, o que acontece aqui é a venda de um serviço, tá bem? Estamos falando do setor terciário. Agora, sim, estou comprando serviço de um programador. Aí eu já estou falando do setor quaternário, tá bem? Estou falando já de tecnologia. Computação está ligada ao quaternário, né? Se bem que é referente a trabalho, né? Ou seja, um serviço. Então, é meio que pode ser até mesmo, né? Voltando aqui, esse mouse que está dentro da aula. A pessoa que fez a placa desse mouse aqui, a placa-mãe, ela está dentro do setor quaternário, tá bem? Setor da tecnologia. Alta tecnologia, por sinal. Ah, interessante. Então, meio que o criador referente ao quaternário e o vendedor referente ao terciário. Interessante.
E eu também estou usando aqui no terciário, tá? Venda de bens e produtos. Ou, bens e produtos, bens e serviços. Bens e Na serviços verdade, também. isso está mais relacionado à educação do que serviço, Mas né? a gente está dentro mesmo rol do setor terciário, venda de bens e serviços. Por exemplo, deixa eu ver aqui, um garçom. Um garçom está vendendo o serviço dele também. Assim como o patrão do garçom está vendendo, só que está vendendo bens de consumo, né? Refrigerante, suco, comida, tá vendo? Tudo dentro do setor terciário. Inclusive temos o setor formal e o informal. Formal é onde a pessoa tem algum documento que prove a sua ligação com aquele patrão, com aquela empresa. O informal é o famoso trabalhador avulso, que não tem carteira assinada, que não tem um contrato de trabalho, tá certo? Esse faz parte do setor informal. O formal é onde eu tenho algum documento que prove a minha ligação com aquela empresa ou com aquele patrão, vamos dizer assim. E o informal é onde eu não tenho nenhum documento desse tipo, certo? Os trabalhadores autônomos não possuem a carteira do trabalhador. Trabalhador autônomo depende. Eu posso ter um trabalhador autônomo que é agricultor, né? E o agricultor está ali, olha, no setor primário, tá? Quis enganar vocês. Eu posso ter um pedreiro ali, aliás, eu posso ter o dono de uma construtora clandestina, né? Que é muito difícil, mas posso ter que está envolvido no setor secundário, tá vendo? Assim como eu posso ter um vendedor, deixa eu ver aqui, o dono daquela merceariazinha da esquina, que sempre tem, né? Tem uma mercearia em todo canto. Ele trabalha com venda, né? Vamos supor que ele não tenha alvará de funcionamento, que ele não tenha uma certa documentação que seja exigida para que ele venda seus produtos. Então, ele está dentro do setor terciário informal, tá certo? O que é muito comum são os feirantes. Todo feirante está dentro do setor terciário informal da economia. Coloca a barraquinha dele lá, bonitinho, e faz a sua venda, tá bem? Inclusive, professor, você acabou de responder mais uma pergunta que eu ia fazer. Se era se, tipo, um trabalhador que não possui carteira de trabalho, que estranho, né? Ele é um trabalhador que não possui essa carteira. Se ele Eles não é faz parceiro, né? parte do setor econômico, você acabou de me dizer que faz parte. Fala assim. Mesmo que não possui a carteira, ele faz parte do setor econômico, já que é um trabalho. Então, envolve economia. Exatamente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? A gente se vê daqui a um tempinho. Até já, pessoal. Então, velho, até a próxima. Vou pegar um doce. Já tá todo mundo. Já era do lanchinho? É, acho que era do lanchinho. Tchau.